Como prometido no vídeo de hoje, eu vou estar ensinando a vocês a como desenhar rosto feminino. Se você não viu o vídeo anterior de como desenhar corpo feminino, o vídeo vai estar aqui nos cards. Mas antes do vídeo começar, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar com seus amigos e família. Vamos começar esboçando o formato da cabeça. Primeiro, desenhe um círculo. Esse círculo vai ser a base da construção da nossa cabeça. Depois, adicione duas linhas cruzadas no meio do círculo, uma na vertical e na outra na horizontal, formando uma cruz. Essas linhas vão ajudar a posicionar cada elemento no rosto, que a gente vai aprender daqui a pouco. Agora, vamos desenhar a mandíbula. Uma maneira fácil de simplificar isso é usando 5 linhas, duas para as laterais, duas para as diagonais e uma para o queixo. Isso vai nos ajudar a identificar onde fica o queixo e as laterais da mandíbula. Seguindo esse esboço, você vai perceber que formamos uma cabeça parecida com a de um manequim. Não achei um exemplo melhor, acho que o manequim serve. O círculo que eu desenhei agora serve para identificar a lateral da cabeça. Se você passar a mão nessa parte, você vai notar que é ligeiramente reta, como se alguém tivesse achatado os lados de uma bola. Depois, adicione um cilindro embaixo desse esboço que a gente fez para representar o pescoço. Lembrando que na parte de trás da nossa nuca tem uma transição suave entre o pescoço e a cabeça, que cria um volume característico. Isso é importante, você não pode esquecer disso, porque se você esquecer, você vai acabar fazendo uma cabeça reta, vai ficar chata e vai ficar estranho no seu desenho. Agora que a gente tem o formato básico da cabeça, vamos usar uma forma de cubo para definir os ângulos. Esse quadrado é fundamental para ajudar a gente a encontrar a inclinação e o posicionamento correto da cabeça. Se você já estudou as formas geométricas em perspectiva, essa etapa vai ser bem mais fácil. O quadrado vai te dar uma noção clara da estrutura da cabeça e como ela se comporta. Isso é essencialmente útil para desenhar cabeças em ângulos diferentes, como de perfil ou 3x4 ou olhando para cima, para baixo, enfim. Depois de desenhar o quadrado, encaixe o esboço que fizemos anteriormente dentro deste cubo. Esse passo vai garantir que a estrutura da cabeça esteja correta e proporcional, independente do ângulo que você quiser desenhar. Agora, vamos começar a trabalhar os elementos do rosto, começando pelos olhos. Para desenhar o rosto, eu gosto de usar a forma do paralelogramo, porque essa forma eu percebi que se encaixa perfeitamente no tipo de olho que eu costumo fazer. Primeiro, desenhe o paralelogramo deixando as duas extremidades abertas. Em seguida, arredonde o formato, suavizando as linhas retas. Na parte externa do olho, faça os traços mais grossos nas duas pontas, representando os cílios. Por ser uma forma meio cartoon ou anime, eu prefiro não fazer muitos cílios e simplificar com essa linha grossa. Para adicionar a pálpebra e a bolsinha debaixo do olho, siga o contorno que você já fez do olho, mas desenhe as linhas meio afastadas do formato inicial. Isso dá a sensação do olho profundo, como se tivesse realmente uma pele cobrindo o olho mesmo. Depois adicione pequenos traços curvados ao longo da linha superior e da inferior para representar os cílios. Agora, se você for desenhar um olho de perfil, o processo é um pouco diferente. Em vez de usar um paralelogramo, você vai usar um triângulo deitado como base e siga o seu formato para fazer o olho. Para os ângulos mais inclinados, tipo a cabeça de lado, de cima, é só você deformar o paralelogramo na direção que você quer
inclinar o rosto e seguir os passos anteriores, né, do olho. Agora, vamos ver um pouco como isso funciona na prática, encaixando essas formas geométricas que a gente fez na referência que a gente pegou, para garantir que a íris não fique errada, torta ou fique na direção errada. Uma dica útil é entender como o globo ocular se comporta dentro do nosso crânio. Imagina desenhar uma esfera e no meio dela um círculo que representa a íris, posicionando de acordo com a direção que o olho está olhando. Depois é só você adicionar aquilo que você aprendeu. Uma maneira simples, mais simples de entender as proporções do rosto é imaginar tipo uma máscara, como a do Homem-Aranha ou a da Ladybug. Essa máscara cobre as áreas dos olhos e a parte superior do nariz, criando um formato natural para você ver onde os olhos podem ser posicionados. Dentro do espaço que essa máscara forma, é só desenhar os olhos. A máscara ajuda a manter a simetria e alinhar os olhos corretamente, independente do ângulo da cabeça. Além disso, ela define claramente a área onde as sobrancelhas e a ponte do nariz devem estar, facilitando o processo do desenho. É útil principalmente para iniciantes, porque ela simplifica a distribuição das características do rosto, garantindo que as proporções fiquem corretas. Para desenhar o nariz, eu uso uma forma que lembra mais ou menos uma pipa. Pode parecer um pouco difícil de visualizar, mas imagine um losango, onde a parte de cima é maior que a de baixo e a parte de trás é reta, como se ele tivesse sido cortado no meio e virado a parte que sobrou para frente, tipo isso. Se pensar isso como uma figura 3D, o ponto em que as linhas se cruzam representa a ponta do nariz. No meu estilo, que fica entre o realismo e o anime, eu não coloco muito detalhe no nariz, apenas o essencial para identificar a posição que está virado o nariz. Para desenhar as narinas, eu uso 3 círculos, um maior para a ponta do nariz e 2 menores para as narinas. Essa abordagem funciona bem para o meu estilo que eu costumo desenhar. Agora, se eu estou desenhando um estilo mais voltado para o anime, ou se eu estou com preguiça de desenhar nariz, é só eu desenhar um traço para a ponta do nariz e outro traço para a região que fica entre os olhos. A direção desses traços depende de como o rosto está virado. Para desenhar a boca, eu gosto de dividir em 5 partes usando triângulos. 3 para o lábio superior e 2 para o lábio inferior. Essa abordagem me ajuda a definir melhor as formas e as transições da boca. Quando eu estou desenhando uma boca de perfil, eu simplifico para apenas 2 triângulos, que um é para o lábio superior e o outro é para o lábio inferior. Entre os lábios superiores e inferior, eu desenho uma linha que não é reta, ela reforça a saliência natural da boca. Nas extremidades eu adiciono 2 tracinhos meio curvados para representar o cantinho da boca, que costuma ter mais sombra. No triângulo do meio, no lábio de cima, eu desenho um traço que representa o arco do cupido. A curvatura desse traço varia de acordo com o formato da boca da pessoa, especialmente se o arco do cupido é mais ou é menos marcado. No lábio inferior, entre os 2 triângulos, na junção dos 2 triângulos, eu faço um traço para identificar a forma que a boca cria por ser carnuda e volumosa. Por mais que eu prefira usar triângulos para definir a forma da boca, você também pode usar círculos. Os círculos podem ser úteis, mas na minha opinião, acabam deixando a boca muito arredondada e sem transições entre as partes retas e curvas que o triângulo proporciona. Ainda assim, os círculos podem ajudar bastante, especialmente se você ainda estiver começando. Agora que aprendemos a desenhar os elementos do rosto, é hora de juntar de uma forma que fique proporcional.
Tem uma técnica que ela é muito conhecida que se chama Loomis. Ela foi criada pelo Andrew Loomis e é uma técnica que ele usa linhas para ajudar a determinar os elementos do rosto. Ela é boa para quem está começando, mas se você quer aprimorar o seu desenho, eu recomendo não fazer essa técnica ou não seguir ela à risca, porque pode acabar limitando você a evoluir e te atrasando nesse processo. Ela é um pouco difícil de entender. E ela também já foi, vamos dizer, transformada por outras pessoas. Ela não está 100% como o Andrew Loomis criou e ela está bem avançada, ela é bem complexa. Então, se vocês quiserem que eu faça um vídeo só falando sobre Loomis, deixa aqui nos comentários que se vocês quiserem muito eu vou trazer. Mas tem aí no vídeo se vocês quiserem pausar para entender melhor. Mas essa técnica é uma ótima forma de garantir que os elementos do rosto estejam bem posicionados. Mas com o tempo eu recomendo que você saia dessa estrutura para explorar diferentes formas, porque nosso rosto não é perfeito, o rosto humano não é perfeito, cada um tem a proporção diferente do outro, então meio que não dá para encaixar todo mundo nesse padrão que o Loomis criou. Eu vou deixar aí no vídeo algumas coisas que podem ser aproveitadas do Loomis, que pelo menos eu aproveito para fazer meus desenhos, que vocês também podem usar. Porque, como eu disse, o Loomis é muito bom, não precisa ser totalmente descartável, mas você não pode se apegar a só isso. Então, se vocês querem saber como eu adaptei, também tá aí o vídeo de eu adaptando o Loomis da forma que eu preciso. Agora que você já domina as proporções básicas do rosto, é hora de explorar diferentes tipos de rostos. Cada pessoa é única e a verdadeira mágica do desenho está em capturar essa diversidade. Primeiro, experimente variar as formas básicas que usamos. Por exemplo, a mandíbula pode ser mais quadrada ou suavemente arredondada, ou mais comprida ou mais curta, dando diferentes características ao rosto. As proporções entre os elementos do rosto também podem ser ajustadas. Teste desenhar olhos maiores ou menores, mais próximos ou afastados, para criar diferentes expressões e estilos. O nariz pode ser mais longo, curto, fino ou largo, dependendo do personagem que você está criando. A boca também oferece muitas oportunidades. Ela pode ser mais larga, mais fina, mais carnuda ou mais delicada. Você também pode brincar com a posição e o formato das sobrancelhas, que tem grande impacto na expressão facial. Os rostos mais marcantes podem ter sobrancelhas mais arqueadas ou retas, enquanto os rostos mais suaves, femininos ou infantis, podem ter sobrancelhas mais delicadas e curvadas. Outra abordagem é se inspirar em diferentes etnias e idades. Isso vai ajudar a criar uma variedade de personagens que cada um tem o seu traço único e diferente um do outro. Observe as pessoas ao seu redor, use referências, pratique desenhando diferentes rostos para não acabar caindo naquela questão de todo o seu desenho é o mesmo rosto, aquela síndrome do mesmo rosto. Por fim, lembre-se que as regras de proporção são apenas guias. Quanto mais você experimentar e permitir sair dessas regras, mais versátil e criativo vai ser o seu trabalho. Tente sair da sua zona de conforto e se divirta criando os rostos únicos que realmente capturam a personalidade e a emoção que você quer passar. Então esse foi o vídeo de como desenhar rostos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Deixe nos comentários
quais vídeos vocês querem para a próxima. Então é isso. Eu sou a Tilt High e eu vou ficando por aqui. Tchau!